Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alta a minha mão. Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alta a minha mão. Crianças, estamos falando de leão. Que história da Bíblia aparece o leão? É verdade, a história de Daniel. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da maçã. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da maçã. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da maçã. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da maçã. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel, onde está o leão? 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 O leão tá dormindo. Daniel era um rapaz de muita oração. Por isso o anjo veio e fez hinar nosso leão. Daniel era um rapaz de muita oração. Por isso o anjo veio e fez hinar nosso leão. Quem não tem mais medo de leão, levanta a mão. Pois com muita oração posso vencer até o leão. O leão tá dormindo. Olá, amigo! Tudo bom com você? Que bom que você está aqui novamente comigo para o nosso terceiro dia dessa semana de oração incrível, chamada 10 vezes mais. O tema da nossa história de hoje é coragem para dizer não. Bom, nós estamos contando essa história aí de Babilônia, de Daniel, os seus amigos, não é? E hoje, os amigos de Daniel, você vai ver que eles passaram por uma situação muito incrível. A história é a seguinte, vem comigo. Um certo dia, o rei Nabucodonosor, que era meio malucão, né? Sempre tinha umas ideias meio loucas assim, ele teve a ideia de mandar os seus servos criarem uma estátua de ouro, uma estátua com a imagem dele, né? Uma estátua bem grande, totalmente de ouro. E o que aconteceu? Ele deu a seguinte ordem para todos os moradores de Babilônia. E ele disse: a partir de hoje, quando as trombetas e as harpas tocarem, todos devem se ajoelhar diante da minha estátua. E as trombetas tocaram, e as harpas também. E todo mundo se ajoelhou ao mesmo tempo diante daquela imagem. Mas, no meio de todas aquelas pessoas, haviam ali os amigos de Daniel que estavam dentro da cidade. O Ananias, o Misael e o Azarias. O rei chegou a mudar o nome deles, né? E eles passaram a se chamar Abednego, Sadraque e Mesaque. Quando todo mundo se ajoelhou diante da imagem, eles não se ajoelharam, eles ficaram em pé. Quando isso aconteceu, algumas pessoas que perceberam que os garotos não haviam se ajoelhado, correram para o rei e disseram: ei, rei Nabucodonosor, olha, alguns jovens hebreus que vieram lá de Jerusalém não se ajoelharam diante da estátua, não se ajoelharam diante da imagem. O rei ficou muito furioso, o rei ficou muito nervoso e ele deu uma segunda oportunidade e disse: povos de Babilônia, eu vou dar mais uma oportunidade. As trombetas e as harpas irão tocar, e quando isso acontecer,
todos devem se ajoelhar diante da minha imagem, e quem não se ajoelhar será lançado na fornalha de fogo ardente. Eu vou mandar, toquem as harpas e as trombetas. E os músicos tocaram, e todas as pessoas então se ajoelharam. Mas no meio de toda a multidão, os 3 jovens não se ajoelharam. Então o rei chamou os jovens e disse: por que vocês não se ajoelharam? Eu vou mandar tocar de novo e vocês devem se ajoelhar, ou vocês serão lançados na fornalha ardente. E os jovens responderam: ó rei, desculpa, mas a gente não pode se ajoelhar diante de uma imagem de escultura, porque a Bíblia diz que não devemos fazer isso. Você pode tocar as trombetas e as harpas, mas nós não podemos te obedecer, porque nós somos obedientes à Bíblia. O rei ficou indignado e com muita ira ele disse: aqueçam as fornalhas 7 vezes mais e joguem esses jovens para que eles morram queimados. E então amarraram os jovens e jogaram eles dentro da fornalha ardente. E o rei ficou de longe só observando. Coitadinho dos jovens. Está vendo como esse rei era mau? Ainda ficou observando. Mas sabe o que aconteceu? De repente, o rei começou a agir de modo estranho e disse: ei, espere um pouco! Nós não lançamos apenas 3 jovens lá dentro da fornalha? Mas eu estou vendo 4 jovens lá dentro e eles não estão se queimando. E então ele disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, venham para fora. E aí os jovens saíram de dentro da fornalha e eles saíram andando e eles não estavam queimados, não tinha nem cheiro de fumaça. Foi incrível. E então o rei Nabucodonosor disse: quem era aquela 4ª pessoa? O que aconteceu? E eles responderam: ó rei, Deus mandou um anjo para nos proteger, para que nada de mal acontecesse conosco. Então o rei ficou muito admirado, sabe? E o rei deu um novo decreto para o povo de Babilônia e disse: a partir de hoje, todos devem respeitar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Uau! A lição de hoje que nós aprendemos com esses 3 jovens é a seguinte: quando alguém mandar você fazer alguma coisa errada que não é da vontade de Deus, tenha coragem de dizer não. E o anjo do Senhor, o nosso anjo da guarda, vai nos proteger em qualquer lugar. Se este é o seu desejo também, eu te convido a fechar os olhos. Vamos orar juntos? Oremos. Querido Deus, em algum momento da nossa vida, alguém vai nos mandar fazer alguma coisa errada, que não é da vontade de Deus, e nós te pedimos que o Senhor nos dê força para sermos como esses 3 jovens obedientes. Nos dê coragem para dizer não. Este é o nosso pedido de hoje, em nome de Jesus. Amém.